Saudações pessoal, eu sou Sinésio, professor de História. Eu sou um homem pardo, eu uso os cabelos bem curtinhos, raspados, eu uso óculos e também estou vestindo uma camisa amarela num tom mostarda. Atrás de mim há uma parede branca e uma estante marrom em que tem vários livros dispostos na mesma. A nossa aula de hoje será sobre o período regencial. Você provavelmente sabe que o Brasil foi o único país aqui da América do Sul a escolher o caminho monárquico ao invés do caminho republicano. Isso tem a ver muito com a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil no início do século XIX e de toda a sua corte. Você provavelmente também sabe que a independência do Brasil, proclamada em 1822, foi feita por Dom Pedro, filho do rei de Portugal, Dom João VI, à época. Todavia, o que você talvez não saiba é que Dom Pedro II não foi coroado pelo pai, Dom Pedro I. No Brasil, vigorou um hiato entre o primeiro e o segundo reinado, que é exatamente o motivo da nossa aula de hoje, que é o período regencial. Vem comigo para acompanhar esse tema. Bom, a história do Brasil é cheia de curiosidades e detalhes interessantes. Para ninguém ficar perdido, confere comigo essa divisão simples que irá aparecer aí no slide. É possível fracionar o período monárquico brasileiro em 3 pedaços. Lembrando, a monarquia no Brasil durou 67 anos, indo de 1822 até 1889. O primeiro pedaço começa em 1822 e vai até 1831. Refere-se ao reinado de Dom Pedro I. É o início do Brasil independente. O segundo pedaço é justamente o período regencial, indo de 1831, data da abdicação de Dom Pedro I, até 1840, quando seu filho então assume o trono, com o famoso golpe da maioridade. O terceiro pedaço é o segundo reinado, que dura 49 anos. Perceba que dos 3 pedaços, ele é o maior, durando de 1840 até 1889, quando o Brasil se torna uma república, regime que mantemos até hoje. A abdicação de Dom Pedro I, em abril de 1831, com essa abdicação, foi inaugurada a regência no Brasil, que inicialmente foi trina, ou seja, dirigida por 3 pessoas, para depois tornar-se una, quando apenas uma pessoa ficou responsável pela chefia do poder executivo, né? O regime regencial se estabeleceu porque o príncipe Pedro, filho de Dom Pedro I, era uma criança, tinha apenas 5 anos. Esse foi um período da história do Brasil que propôs rupturas em relação ao período anterior, o do primeiro reinado, sendo também de grandes expectativas para quem vivia aquele momento. De maneira resumida, podemos dizer que a marca registrada da política da década de 1830 no Brasil é o revezamento de poder, sendo, em um primeiro momento, nítido um avanço liberal para depois se estabelecer um regresso conservador. Mas para entender essa dinâmica de avanço e de regresso, vamos explorar a configuração política da época. Bom, os grupos políticos do período do primeiro reinado estavam divididos assim. O lado liberal tinha os moderados, né, também conhecidos como chimangos, e os exaltados, apelidados de farroupilhas, né, os jurujubas. Os primeiros desejavam mudanças institucionais sem rupturas abruptas, e os últimos, né, diferentes dos liberais moderados, consideravam inclusive a luta armada como hipótese para a ação política. Existiam também os conservadores, né? Entre esses, vigorou até 1934, ano da morte do Dom Pedro I, a Sociedade Conservadora da Constituição Brasileira, que tinha esse caráter restaurador. Essa facção política desejava o regresso de Dom Pedro I,
ao poder e à recolonização do Brasil. Os seus membros eram conhecidos como caramurus, né? Um outro grupo político que merece destaque também é o dos chimangos. Esses reuniam-se em torno da Sociedade Defensora da Liberdade e da Independência Nacional. E do ponto de vista político, ficavam ali entre os liberais e os conservadores. A base social dessas facções políticas variava. No caso dos liberais exaltados, normalmente atrelavam-se pequenos e médios comerciantes, militares, funcionários públicos, profissionais liberais, entre outros grupos típicos da vida urbana. Aos liberais moderados se associavam proprietários rurais e grandes comerciantes ligados ao abastecimento da corte. Os restauradores tinham geralmente em seus quadros antigos burocratas e militares do primeiro reinado, sem contar comerciantes portugueses. Como é possível imaginar, a partir daí, entre esses grupos existiam diferenças no plano ideológico. Vamos acompanhar um pouquinho aí, com calma. Os exaltados, em geral, defendiam maior autonomia para as províncias, que seria equivalente ao que hoje são os nossos estados, né, federativos, as unidades da federação. A extinção do poder moderador era uma outra pauta também dos liberais mais exaltados. O fim do cargo de senador vitalício, a nacionalização do comércio, principalmente o comércio exportador de grande porte, que estava sob controle de portugueses, a separação entre a igreja e o Estado, além da abolição gradual dos escravizados. Bom, os liberais moderados simpatizavam com algumas das pautas que acabei de falar, que eram pautas típicas dos liberais exaltados, né? Então, os moderados, né, concordavam principalmente com a descentralização do poder político, né, que acabaria entregando maior autonomia às províncias. Os caramurus, por sua vez, né, os conservadores, né, os restauradores, tinham a ambição de restabelecer Dom Pedro I no trono. Na impossibilidade disso acontecer, defendiam uma monarquia centralizada, mantendo a Constituição de 1824, a primeira do Brasil. A ideia deles era que essa Constituição permanecesse intacta, né, isenta das propostas progressistas dos liberais, fossem eles liberais exaltados, fossem eles liberais moderados. Bom, esses segmentos políticos mantinham-se ativos, sobretudo por meio de associações, de jornais e também no parlamento. Contudo, a ação direta na rua, através de manifestações e de revoltas, não foi exceção. Vale dizer que no período regencial, especialmente o período do avanço liberal, né, que corresponde aí até 1837, esse período presenciou pelo menos 2 ciclos de revoltas, né? Desses 2 ciclos, o segundo ciclo marca a história do nosso país com ao menos 5 conflitos, né, que merecem grande destaque. São destaque na nossa história, sem dúvida alguma. São eles: a cabanagem, a farroupilha, a revolta dos malês, a sabinada e, por fim, a balaiada. Todas essas revoltas marcaram um ciclo de insatisfação com os rumos do país recém-independente, né? Um país que ainda estava moldando as instituições de Estado. Juntas, né, essas 5 revoltas provam que o Brasil foi mais, a história do nosso país, ela foi bastante conturbada, né? Foi mais conturbada do que pacífica. Então vamos passear rapidamente por cada uma delas para entender o porquê elas estão gravadas na nossa história. A cabanagem ocorreu no Pará entre 1835 e 1840. Nessa província existia um forte sentimento antilusitano, que se intensificou após a abdicação de Dom Pedro I.
A tensão aumentou quando desacordos em relação ao comando da província pôs em lados opostos o poder central, regencial, e os liberais exaltados daquela região. Em 1836, os revoltosos declararam independência, sendo tempos mais tarde derrotados. A cabanagem foi o mais notável movimento popular ocorrido durante o Império. Foi o único em que as camadas de baixa condição social, índios, caboclos, negros, conseguiram ocupar o governo de uma província durante um tempo razoável, algo em torno de 9 meses. Todavia, os cabanos não possuíam um conjunto sistemático de exigências. A cabanagem, então, acabou se constituindo um movimento que foi motivado pela insatisfação com as interferências do governo central, pela lusofobia, né, uma certa aversão aos portugueses, e pelo rancor contra os poderosos, de uma maneira geral, né? E isso acabou impulsionando, né, essa agitação política lá na região, que tinha os apelos pelas liberdades, né? Por mais liberdade. A província apelava por maior liberdade política. A Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, foi o mais duradouro movimento rebelde da monarquia. Ocorreu na região sul do Brasil e durou uma década, indo de 1835 até 1845. Cabe lembrar que essa região brasileira era bastante militarizada, em razão da fronteira com outros países, e era formada por grupos de caudilhos, né, que mantinham uma certa distância, né, do restante do país. A pecuária e o charque, com uma espécie de carne seca, digamos assim, né, constituíam a base da economia local, sendo, portanto, os grupos dominantes dessa região formada por charqueadores. A insatisfação com os impostos cobrados dos charqueadores pelo governo central e desacordos com o governador da província, escolhido pela regência, explicam o início da revolta e todo o seu desdobramento, que chegou a contar com a proclamação de uma república, né, independente ali do Brasil, ainda que fosse em caráter provisório. Também, em 1835, teve início a Revolta dos Malês. Milhares de negros e mestiços se rebelaram, causando pânico nas classes dominantes da Bahia. Nessa época, a cidade de Salvador tinha cerca de metade de sua população composta por negros escravos ou libertos, das mais variadas culturas e procedências do continente africano, dentre as quais, né, negros islamizados, como os nagôs, por exemplo. Foram eles que protagonizaram a rebelião, conhecida como dos malês, pois esse era o termo que designava os negros muçulmanos, que sabiam ler e escrever árabe. Apesar de massacrada, a Revolta dos Malês serviu para demonstrar às autoridades e às elites o potencial de contestação e também de rebelião que envolvia, né, o regime escravista. Ameaça que esteve sempre presente durante todo o período regencial e acabou se estendendo pelo Segundo Reinado. A Sabinada começou em 1837. Outra vez, a Bahia foi palco de agitações rebeldes. Os sabinos voltaram-se contra a elite local, que se mantinha fiel ao Rio de Janeiro, ou seja, a centralização do poder, né, ali na corte. Através da imprensa, ganharam a simpatia popular, enfatizando as diferenças sociais entre os ricos senhores de engenho e o resto da população. Apesar de algumas conquistas territoriais importantes, os revoltosos foram vencidos no ano seguinte, em 1838. Bom, por sua vez, a balaiada aconteceu no Maranhão, no mesmo ano que teve fim a Sabinada.
Os revoltosos não representavam os interesses dos poderosos locais. Tudo começou quando um certo Raimundo Gomes, mestiço, assaltou no dia 13 de dezembro de 1838 a cadeia pública da Vila da Manga e de lá retirou seu irmão, que estava preso, acusado de assassinato. Os guardas, em vez de reagirem, uniram-se ao vaqueiro. Os balaios chegaram, né, como ficou conhecido essas pessoas, né, a organizar-se em conselho militar e criar uma junta provisória, enviando reivindicações à capital, que respondeu organizando uma força inédita, com reforços vindo de estados vizinhos e até da corte. Em 1840, a revolta foi sufocada e restabelecido o controle regencial sobre a província. Bom, nossa aula está acabando, está chegando ao fim, e para encerrar com chave de ouro, eu vou deixar para vocês um desafio. Na aula de hoje, vimos que inúmeras revoltas ameaçaram a unidade territorial do Brasil. No período regencial, as agitações foram constantes e muitas delas tiveram base popular. Entre as revoltas do período regencial, qual delas foi planejada por escravizados originários de regiões islamizadas da África? Muito bem, essa foi nossa aula sobre o período regencial. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.